Olá, alunos! Vamos agora para a nossa 124ª. Eu sou a professora Rosa, de Língua Portuguesa. Estou aqui ajudando os alunos do 7º ano a elaborarem o conhecimento científico dentro da área de letras, né? Agradeço muito a participação de todos vocês, parabenizo por estarem aí fazendo as atividades, assistindo as videoaulas, tentando resolver os exercícios, né? Então, lembrando que ao resolver os exercícios, quando a gente acerta, a gente está de parabéns, mas quando a gente erra, também a gente está de parabéns. Por quê? Porque é no acertar e no errar que a gente vai construindo conhecimento, que a gente vai aprendendo, né? Se eu não tentar, eu não vou saber se eu vou errar. Então, o erro também faz parte desse processo formativo, né? Que por meio do erro a gente começa a compreender o porquê que a gente errou, quando a gente verifica lá qual é a alternativa correta, qual que era a resposta correta, né? No caso da resposta ser ali descritiva, dissertativa, etc, né? Então, o erro faz parte também do nosso processo de aquisição dos conhecimentos, né? Então, parabenizo mesmo todos por estarem aí, vocês são muito especiais. Os alunos que estão tendo acesso ao aplicativo do Google Classroom, é sempre bom a gente fazer aquele lembrete, né, de que vocês têm que responder o formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Vamos ver agora quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai analisar ali um gênero textual que vocês conhecem e gostam muito no geral, né, que são as tirinhas. A gente vai rever o que é um período composto, vamos fazer a revisão, né, que o período composto, o período simples, aí, constitui conteúdos que a gente tem que estar sempre revendo, né, para poder aprender. Vamos reconhecer uma oração coordenada, estabelecer relações lógico-discursivas presentes nos textos marcadas por conjunções e, por fim, vamos identificar os efeitos de ironia ou humor, ou ironia e humor, nos textos, né, nas tirinhas, certo? Então, a gente vai retomar essa questão de período simples e período composto. Então, para a gente entender lá o que é um período, né? O período é uma frase, né? Ele é simples quando tem apenas uma oração. Se a frase só tem uma oração, ela só tem um verbo. Então, a gente aprendeu que oração é a mesma coisa que verbo, são sinônimos, né? Oração e verbo são sinônimos. Então, período simples é aquela frase em que aparece apenas um verbo, né? E o período composto? O período composto vai aparecer mais de um verbo, pode ser 2 verbos, 3 verbos, né? Não somente os verbos, mas a gente viu também que podem aparecer locuções verbais, né? Então, se alguém perdeu as aulas anteriores, pode estar se perguntando, poxa, a professora deve ter explicado sobre esse assunto em aulas anteriores. Deve ter explicado, observem, a gente tem aí uma locução verbal, né? Porque tem o verbo dever, o verbo ter juntos, né, para constituir um único significado, né? Então, quando a gente tem 2 verbos juntos, a gente vai ter uma locução verbal, né? Vamos começar a fazer os exercícios para a gente ir se apropriando desses conceitos, né? Vamos ver o que vem aqui no próximo slide? Então, observem aqui que eu trouxe para vocês uma tirinha, né? No primeiro quadrinho, a gente tem lá o personagem dialogando com o Garfield, né? Então, temos ali 2 interlocutores, estão num diálogo, numa conversação, né? No primeiro balão de diálogo, nós temos a seguinte frase: eu não consigo pensar em uma atividade para hoje. No segundo quadrinho, um balão de pensamento, né? E o Garfield pensa, quanta ambição, John. E por fim, no último quadrinho, novamente um balão de pensamento, é o Garfield pensando de novo, né? E aí ele pensa, eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje. Ou seja, ele não vê nenhum motivo para refletir sobre uma atividade, né, para acontecer durante o dia, né, para hoje, diz ele. Então, primeiro exercício que eu vou solicitar de vocês para a gente começar aquecendo aí os nossos saberes, né, sobre as reflexões que estamos propondo aí para os nossos objetivos da aula de hoje. Então, na primeira questão, eu quero saber quantos verbos, ou seja, quantas orações existem no primeiro quadrinho. No segundo exercício, que frase não contém verbo? E, por fim, ainda uma terceira questão, a gente já começa o aquecimento com 3 questões, né? Quantos verbos existem no último quadrinho? Ai, professora, e agora? O que será que é mesmo verbo, né? Será que ali eu é verbo? Será que dá para conjugar?
né? Não, será que é verbo? Dá para conjugar? Vocês se lembram quando eu expliquei que verbo é toda aquela palavra que eu consigo conjugar, né? Então a gente tem os verbos da primeira conjugação que terminam em ar, né? Namorar, beijar, estudar, lavar, casar e por aí vai, né? Todos os verbos que terminam em ar são da primeira conjugação. E eu reconheço que estudar é verbo, beijar é verbo porque eu consigo conjugar, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda e por aí vai, né? Eu também sei que beijar é verbo porque é uma palavra que eu consigo conjugar, né? Eu faço as flexões verbais no presente, no passado, no futuro, né? Eu no passado eu beijei, tu beijaste, ele beijou, né? Se for no pretérito imperfeito, eu beijava, tu beijavas, ele beijava e por aí vai, né? No presente eu beijo, tu beijas, ele beija, no futuro eu beijarei, tu beijarás, ele beijará e por aí segue. Então a gente tem essa possibilidade de conjugar a palavra, eu sei que eu tenho um verbo. Então terminou em ar, a gente sabe que é a primeira conjugação. Os verbos da segunda conjugação terminam em er, lembram-se? Então a gente tem o verbo escrever, parecer, fazer, beber e por aí vai, né? Eu consigo conjugar, eu bebo, tu bebes, ele bebe, o verbo varrer, eu varro, tu varres, ele varre e por aí vai. E da terceira conjugação, sair, fugir, decidir, sorrir, divertir, né? Então a gente tem eu me divirto, tu te divertes, ele se diverte, é um verbo reflexivo, né? Então terminou em ar, er ou ir, a gente tem que é primeira, segunda e terceira conjugação respectivamente. Eu sei que a palavra é verbo, que ela é uma oração quando eu consigo conjugá-la, certo? Lembrando que o verbo pôr é a exceção, ele não termina nem em ar, nem em er, nem em ir, né? Mas ele veio de ponere, poer e com o passar do tempo ficou por. E a gente inclui ele ali na segunda conjugação junto com saber, conhecer, aprender, ok? Então, vou deixar vocês aí um tempinho tentando fazer esse exercício, né? Então, vocês têm que descobrir para mim ali quantos verbos tem no primeiro quadrinho, né? Qual a frase que não tem verbo e, por fim, quantos verbos há no último quadrinho. Tá? Um tempo para vocês escreverem a resposta desses 3 exercícios.
Retornando então, galera, vamos ver como possivelmente ficou a resposta de vocês. Eu tenho aqui apenas uma sugestão, né? Então, no primeiro quadrinho, se bem que é uma sugestão assim muito assertiva, porque não tem também muito como fugir disso, né? Mas a gente tem ali as orações, conseguir, pensar. Então, são 2 verbos, né? Eu consigo, tu consegues, ele consegue. Eu penso, tu pensas, ele pensa, né? Pensando que assim, conseguir, terceira conjugação, porque termina em ir. E pensar é primeira conjugação, termina em ar. Então, a gente tem ali 2 verbos que estão no infinitivo, né, no momento em que eu elaborei a resposta para vocês, né? Se vocês escreveram aí a flexão do verbo, conseguiu, pensou, alguma coisa assim, o verbo flexionado, também está correto, tá, galera? Então, no exercício 2, a frase que não contém verbo era aquela frase do segundo quadrinho. Se alguém respondeu no segundo quadrinho, também acertou, né? Mas a frase é, quanta ambição, John. Né? Então, nessa frase não tem verbo, não tem como eu conjugar quanta, eu quanto, tu quantas, ele quanta, né? Ambição, né? Um substantivo, a ambição. Eu ambição, tu ambição, ele ambição, aqui não dá, né? E John é um substantivo masculino, o nome de uma pessoa está ali com letra maiúscula, então não é verbo, também não teria como conjugar. Eu, John, tu, Johns, não dá, né? E no terceiro exercício, quantos verbos existem no último quadrinho? Então, nós tínhamos o verbo conseguir e 2 vezes apareceu o verbo pensar, ok? Então, quem respondeu isso, ainda que com o verbo flexionado, da forma como ele aparece lá nos quadrinhos, na tirinha, acertou, ok? Conseguiu captar aí essa questão de verbos e orações, né? Sempre lembrando que verbo é igual a oração. Vamos retomar aqui agora novamente a tirinha e para fazer o exercício 4 e o exercício 5. Né? Então, eu vou pedir para vocês relerem, vou deixar o slide no ar, e aí o exercício 4 solicita que quadrinho revela ironia. E 5, o que a fala do Garfield sugere com relação ao planejamento das atividades para o dia dele. Né? Pensando que é sempre bom a gente pensar antes de agir, já que a gente é dotado dessas faculdades mentais saudáveis, assim, pelo menos a maioria de nós, né? Então, a gente tem que pensar antes de agir. E aí, né? Então, vocês vão tentar localizar aí que tipo de crítica que existe aí, né? Nesses enunciados, nessas frases, nessas falas que compõem aí essa tirinha. Também observem as expressões faciais dos personagens, né? Lembram que os desenhos, as ilustrações, essas imagens constituem o discurso não verbal, a linguagem não verbal dentro das tirinhas. E que a gente também tem que fazer a leitura, né, desses comportamentos que compõem aí para poder compreender de uma forma mais holística, né, uma visão mais da totalidade do que foi a intenção do autor ao elaborar a tirinha. Um tempo, então, para vocês fazerem mais esses 2 exercícios.
E aí, galera, retornando então, vamos verificar quais são as sugestões de resposta para vocês. Observe no exercício 4, que quadrinho revela a ironia. Então, dá para considerar já o segundo quadrinho, né? Quanta ambição, John, né? Então, aqui, quando ele diz assim, eu não consigo pensar em uma atividade para hoje, né, é uma forma irônica de dizer, nossa, sério, você não consegue pensar em nenhuma atividade para o teu dia? Quanta ambição você tem, quantas coisas você pretende conquistar durante o seu dia, né? Quais são os seus projetos de vida para você realizar naquele dia. Ou seja, não há ambição nenhuma se ele está dizendo que não consegue nem pensar em uma atividade para o dia dele, né? Então, se não há nenhuma projeção de atividade, nenhuma reflexão sobre o que fazer durante o dia, não existe ambição nenhuma, né? Então, aqui a gente já tem uma ironia, né? Então, é o contrário do que ele deveria falar. Se fosse para ele utilizar as palavras no sentido conotativo, no sentido real, sem utilizar a figura de linguagem que a gente conhece por ironia, ele diria, nossa, mas você não tem ambição nenhuma para o seu dia? Você não tem nenhum projeto para realizar? Como assim? Né? Cadê a tua capacidade reflexiva de pensar causa e consequência das ações do dia? Vai ficar o dia todo sem fazer nada? Não dá. A gente tem que estabelecer projetos de vida, tem que cada dia tentar conquistar alguma coisa, né? Um aprendizado novo, aprender coisas novas. Vocês estão aí nesse momento pensando numa projeção de aprendizado para o dia de vocês, né? Que isso com certeza se materializará em grande sucesso, em grandes conquistas no futuro, e muitas vezes num futuro muito imediato, né? Mas só o fato de estarem aí adquirindo conhecimento, isso já é uma conquista, já é uma realização, né? Já é uma tentativa rumo ao sucesso aí. Muito bem. Então, quem conseguiu perceber a ironia aí no segundo quadrinho, acertou, né? E no exercício 5, o que a fala do Garfield sugere com relação ao planejamento das atividades para o dia dele? Então, o que a gente pode responder? É uma sugestão, galera. Então, vocês com certeza aí escreveram algo diferente do que eu coloquei aqui, mas se tiver o mesmo sentido, vocês também acertaram, né? Eu coloquei uma proposta. O gato não tem nenhum planejamento de atividades para seu dia e nem deseja tê-lo, né? Então, existe ali uma crítica, né? Como assim né, o gato também não está a fim de nem pensar, né? Ele não quer nem pensar. Quer dizer, ele faz a negação da negação do que seria a reflexão, né? Uma ação tão necessária para a gente começar o dia, fazer uma reflexão sobre as atividades que teremos que fazer durante o dia. Então, ele diz ali no último quadrinho, eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje. E, ironicamente, ele está pensando também essa fala, né? Ele também não está dialogando, quer dizer, ele não tem ânimo nem para o diálogo, né, durante o dia dele. Então, a gente tem aí essa questão da ironia, né, desses elementos que provocam um certo humor, né, irônico na fala dos personagens e nos balões de pensamento também. E agora a gente vai retomar, pessoal, nesse slide aqui, olha, eu trouxe para vocês novamente, né, esse conteúdo que é bom a gente estar sempre revendo, fazendo uma revisão, né, que são a classificação das coordenadas sindéticas, né. Então, o que a gente viu? A gente viu que eu tenho uma assindética quando na frase não tem conjunção, né. Então, o a significa não. Então, assindética sem conjunção. E sindética é quando na frase eu tenho conjunções. E quais são essas conjunções? Então, a gente vai fazer a revisão. Leiam aqui comigo. A gente tem as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, né? Nós podemos ter para a aditiva, que como a própria palavra sugere, trata-se de uma adição, de uma soma de ideias. E, nesse caso, soma de verbos, de orações, né? Se somam ações ou estados de espírito, né? De animosidade das pessoas dentro de uma frase. Como que eu somo isso? Por meio das conjunções aditivas, né? Elas adicionam. Então, nós temos e, nem, mas também, né? Então, no nosso exemplo, nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Então, são duas negações que se somam. Além dele não aparecer, ele não mandou notícias dizendo como é que ele está. Por isso que a gente considera esse nem uma conjunção coordenada aditiva, porque adiciona ideias, né? E também adiciona, nesse caso ali, verbos, orações. Então, vejam que na primeira, nosso amigo não veio, nós poderíamos até colocar um ponto ali, né? Já dava para entender a frase, né? E qual seria o verbo? O verbo vir, né? Eu vim, tu veio, ele veio. Então, a gente tem ali a conjugação, a possibilidade de conjugar. Eu sei que é verbo, né?
e nem mandou. Nós temos o verbo mandar, né? Eu mandei, tu mandaste, ele mandou, enfim. Então a gente tem ali o verbo vir e o verbo mandar, que compõe aí esse período composto por coordenação, né? E a conjunção que une essas duas ideias é a palavra nem somando, né? Na adversativa, a gente aprende que a adversativa gerou a palavra adversário. Então, se a gente pensar nessa questão do adversário, a gente chega à adversidade, contrariedade, né? Então, aquilo que se contrapõe, que vem em contraposição a uma ideia inicial, né? Vejam nos exemplos ali, ele era muito rico, mas não era feliz. Então, além do mas, a gente aprendeu que as conjunções adversativas são sinônimas e elas podem ser substituídas por palavras como porém, todavia, contudo, entretanto. Essas palavras são chamadas de conjunções adversativas. Então, se eu usá-las, qualquer uma delas, numa frase, ela adquire o mesmo sentido, que é o sentido do adversário, da adversidade, né, da contradição, da contraposição de ideias. Né? Eu posso ter numa frase, por exemplo, ele se dedicou muito, vírgula, porém não conseguiu enviar o formulário de questões a tempo. Então, apesar dele ter se dedicado, ele não conseguiu dar conta. Isso é uma contradição, né? É uma adversidade. Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas conjunções adversativas para expressar essa ideia. Eu posso dizer, ele se dedicou muito, mas não conseguiu enviar o formulário de questões a tempo. Ele se dedicou muito, porém não conseguiu. Todavia não conseguiu. Contudo não conseguiu. Entretanto não conseguiu. Percebam que mantém o mesmo sentido, por isso que são consideradas sinônimas, essas conjunções. As conjunções consideradas ali alternativas, como o próprio nome sugere, ou você estuda ou você não vai passar de ano. É uma alternativa. Faça a escolha e veja qual que é a melhor para a sua vida, Não pensando como Garfield, lá no nosso exemplo da nossa tirinha, Que ele não quer nem pensar numa possibilidade de atividade para o dia dele, Mas pensando como alguém que tem ambição sim e que sonha com projetos de vida, realizações e sucesso. Então, você tem que fazer uma escolha nessa frase, ou estuda ou não passa de ano. Qual escolha é a de vocês? A de vocês que estão assistindo, com certeza já fizeram uma escolha. Que não é só passar de ano que importa, mas também aprender a se apropriar dos saberes. Então, logo, vocês são seres aí que demonstram ter uma ambição, um projeto de futuro. Você também pode ter ali substituindo ou, ora. No nosso exemplo, ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Então, se alterna, uma hora vem sol, outra hora vem chuva. A gente tem uma alternância, portanto, conjunção alternativa. Ora. Quer, Quer você estude, se você estudar nesse sentido, quer você durma. Então, você tem que fazer uma escolha, Eu não sei se vocês têm algum outro exemplo melhor, mas se vocês têm essa possibilidade de alternar ações que constituem as conjunções alternativas, A conclusiva também, como o próprio nome sugere, é uma conclusão. Quais são as nossas conjunções conclusivas? Portanto, logo, por isso, pois, quando vem antes do verbo. Então, este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. A gente tem aqui o portanto que pode ser substituído por logo. Este cavalo é bravo, logo, tome cuidado. Ou por isso, tome cuidado. E na explicativa também a palavra sugere uma explicação, por meio das nossas conjunções ali, porque, que, pois, posposto ao verbo. Então, volte logo, vírgula, porque amanhã será tarde. Por causa que amanhã será tarde, tem uma ideia de causa, uma explicação, Bom, expliquei bastante já, agora é a vez de vocês, Quero ver como é que vocês compreenderam isso tudo. Então, no exercício 5, vocês vão elaborar uma oração coordenada, utilizando uma conjunção coordenativa adversativa. Opa! E agora, professora, qual será que é a adversativa? Não se preocupem, eu vou deixar o slide para vocês ali com a tabela, para que vocês possam realizar essa atividade. E a gente retorna para verificar quem acertou.
Retornando, pessoal, então observem aqui um exemplo, né? Os estudantes queriam ir à escola, mas não podem devido à pandemia. A adversativa, como vocês perceberam, é a nossa segunda coordenada sindética aqui, né? E aí pode ser substituído por porém, todavia, contudo, entretanto. Então eu poderia ter feito: os estudantes querem ir à escola, porém não podem devido à pandemia. No entanto, não podem devido à pandemia. Entretanto, né, todavia, contudo, então são sinônimos ali. Adversativas, então, acertou quem colocou qualquer uma dessas que eu mencionei, ok? Então, vamos retomar aqui agora, vou pedir para vocês acompanharem a leitura do slide comigo, o que é um período composto por coordenação, para a gente ver se apropria de uma vez desse conceito, né? Então, ainda sobre a aula anterior, nós temos a seguinte frase: nós lemos e fazemos os exercícios. 2 verbos, 2 orações. Verbo ler e o verbo fazer. Portanto, tem um período composto, né? Há uma conjunção coordenada aditiva, que soma 2 ações, né? Soma ali as 2 orações também dos verbos, que são os verbos, né? Ler e fazer. Qual que é essa conjunção aditiva? O E. O E ali é uma conjunção aditiva, porque ele adiciona, ele soma as ideias, né? Então, logo, temos um período composto por coordenação, certo? Se eu tivesse que dividir essa frase, eu poderia fazer assim: nós lemos, ponto. Nós fazemos os exercícios, ponto. Para não repetir esse nós e atribuir maior coesão à minha frase, eu utilizo a conjunção. Né? Então, eu só digo: nós lemos e fazemos os exercícios. Eu não preciso fazer ponto, começar com letra maiúscula de novo, nós fazemos os exercícios. Eu somo ali as ideias, né? Contraio, e assim o meu texto fica mais coeso, então dá mais coesão, né? Fica mais, digamos assim, do ponto de vista da estética, mais elegante a minha frase, ok? Então, esse é um dos motivos também pelos quais a gente aprende a fazer os períodos compostos ali por coordenação. Então, vejam que seria possível dividir essa frase em 2, né? E não perderia o sentido. Se eu disser nós lemos, todo mundo entendeu. Se eu disser nós fazemos os exercícios, também todo mundo vai entender, ok? Agora aqui, vocês se lembram desse exercício? Vamos ler aqui, ó. Podemos ter orações em período simples, com um verbo apenas, mas também podemos ter período composto, com 2 verbos na frase. Então, no exercício 6, que a gente, né, havia feito na aula anterior, esse é um exercício que eu trouxe só para a gente retomar. Identifique as frases que são consideradas período simples e as que são consideradas período composto. E sublinhe os verbos, né? Então, meu irmão estuda de manhã, vocês já tinham feito esse exercício na aula passada, quem não fez está tendo essa oportunidade de ver como foi esse exercício, né? E quem fez está tendo a oportunidade de revisá-lo. Então, estuda é verbo, é uma oração e só tem esse verbo nessa frase, né? Meu irmão estuda de manhã, portanto, eu tenho um período simples, galera. Na letra B, meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde, 2 orações, né? Estudar e trabalhar, então, período composto. E eu faço as atividades do Google Classroom, só tem o verbo fazer ali, né? A flexão verbal faço ali, indicando, né, a primeira pessoa do singular. Então, tenho ali um período simples. E na letra D a gente tinha feito: eu faço as atividades e assisto às videoaulas, né? Então, eu tenho 2 orações, o verbo fazer e o verbo assistir, que me indicam que eu tenho, então, um período composto. Então, memorizem: período simples, uma oração, um verbo. Período composto, 2 orações, 2 verbos. E no caso dos nossos exemplos aqui, a gente está fazendo ali a soma dessas ações, desses verbos, por meio da conjunção aditiva e, né, que soma as ideias. Ok? Então, eu trouxe para vocês aqui uma tirinha, olhem aqui no primeiro quadrinho, a gente tem: é verdade que nesta loja tem de tudo para o Dia dos Namorados? Aí a vendedora responde: trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. O que a senhorita está buscando? Aí a cliente responde: busco um namorado sarado, bonitão, inteligente, com grana e não fumante. Né? Então, ela tem alguns requisitos ali. Então, os verbos ser, estar, ter e haver podem ser considerados verbos auxiliares do verbo principal. Exemplo: eu estou estudando. Então, a gente tem 2 verbos, o verbo estar e o verbo estudar. Apesar de ter 2 verbos nessa frase, considera-se período simples, né? Por quê? Porque a gente tem ali, né, um verbo auxiliar, que é o verbo estar, e o verbo principal, que é o verbo estudar, tá? Para o exercício 6, o que está solicitando o enunciado, gente? Olha lá. Justifique por que a frase "o que a senhorita está buscando" é constituída por um período simples.
E aí agora, gente? Apesar de eu ter 2 verbos, mas eu, né, não posso dar spoiler para vocês. Então, tentem responder essa questão e a gente retorna para ver como ficou. E aí, galera, vamos retornar então. Uma possibilidade de acertar o exercício 6, né? Seria a gente responder que o verbo estar, ele pode ser considerado auxiliar do verbo principal. Está buscando, né? Então, a gente tem ali que está é auxiliar do verbo buscar, né? O verbo principal nessa frase é buscar, certo? Então, apesar de ter 2 verbos, né, a gente considera que é um período simples, não tem ali uma conjunção que faça a união de 2 ações, né, ou de 2 sensações, de 2 sentimentos, enfim, a gente não tem ali a conjunção, né? Então, quem também respondeu que é porque não há uma conjunção que some as 2 ideias, acertou também, ok?
Então, observem aqui que no último quadrinho há um período composto por coordenação, né? Vamos ver lá o último quadrinho, ó, busca um namorado sarado, bonitão, inteligente e com grana, e não fumante, né? Então, até ali com grana, a gente tem o que a gente chama de oração assindética, né? Sem conjunção, né? Então, assindética. E no final, quando a gente acrescenta o ezinho, aí é sindética, porque tem uma conjunção que é esse ezinho ali, que é a nossa conjunção que soma, adiciona, né? Então é aditiva. Então ali, observem que no último quadrinho há um período composto por coordenação, sendo e a conjunção que liga as orações e estabelecendo uma relação de adição, de soma das qualidades, né, entre as opções, né? Então ela é bem exigente com relação a isso, né? Vamos revisar aqui agora. Olha, quando um período contém mais de uma oração ou locução verbal, é denominado de período composto, né? Então vejam lá no exemplo que a gente já estudou. A terra esfriou, as plantas não podiam fazer fotossíntese e os animais não tinham o que comer. Então podiam fazer locução verbal e tinham, né? A gente tem ali que podiam fazer, embora sejam dois verbos, a gente considera uma locução verbal, né? E temos o verbo poder e o verbo fazer, certo? Mais exemplos de locução verbal. Ó. Se a professora tivesse trazido mais exemplos, nós teríamos feito diferentes exercícios, né? Então, locução verbal, dois verbos ali. Ter, trazer, ter, fazer. Ok? Então, nós na aula de hoje, né, aprendemos mais um pouquinho sobre os elementos composicionais da tirinha. Vimos, né, a questão dos períodos compostos, dos períodos simples, fizemos o reconhecimento de uma oração coordenada, né, e tentamos identificar ali ironia e humor nos textos, né. Então, seguem ali as referências para aprofundamento nos estudos. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês e fiquem em casa se puderem.